outro método bastante importante que dá a base para a gente desenvolver vários outros estudos é o método da contagem de público. E o que seria a contagem de público? Você usar alguma técnica que possibilite você saber quantas pessoas visitaram o museu onde você trabalha, ou o museu que você quer estudar. Então, com a contagem de público, você consegue captar dados sociodemográficos, porque, por exemplo, quando você utiliza um livro de assinatura, você tem lá as informações de nome, pelo menos quando eu visito um museu, geralmente o livro de assinatura tem nome, origem e data da visita. Você pode dividir, na hora que você estiver coletando esses dados, a pessoa que fica na recepção pode já traçar uma linha no livro de assinatura para dividir o turno, por exemplo. Aí você consegue saber quantos visitantes foram pela manhã e quantos foram à tarde. Ou você coloca mais uma coluna de informação, perguntando qual é a escolaridade ou qual a ocupação dessa pessoa. Lembre-se que no livro de assinatura não é recomendável colocar vários assuntos para o visitante responder, porque senão o livro de assinatura vira um questionário, né? Já muda a destinação dele. E outra que nem todo mundo gosta de assinar no livro de assinatura. Então, cuidado na abordagem, pergunta se pode assinar, porque é importante, porque é com isso que a gente conta ao nosso público e aí pode atender vocês melhor. É importante que você dê a oportunidade para a pessoa fazer algum comentário e esses comentários que são bastante úteis na hora de você também avaliar aquilo que está sendo feito e como você pode trabalhar as suas atividades e aquilo que você oferece para o visitante. E aí isso envolve exatamente o próximo tópico, que é que a contagem possibilita a expansão dessas informações coletadas. Porque você pode colocar outras variáveis na coleta desse número. Lembrando mais uma vez que se você coloca mais de 3 ou 4 variáveis, esse trabalho, tanto da pessoa responder no livro de assinatura ou em algum outro método que vocês utilizam, pode tornar demorada a resposta, como também demorado o trabalho de você analisar. Você tabular esses dados, colocar isso numa planilha, por exemplo, aí você tem várias colunas que você vai precisar lançar esses dados e depois trabalhar esses dados, acaba sendo difícil até de executar. Você precisa ter atenção que existem 3 fatores que são imprescindíveis, que você precisa levar em consideração na hora que você for contar ao seu público. O primeiro deles é que todos os visitantes devem passar por um ponto específico, pela mesma entrada, por exemplo, ou por um número limitado de entradas, de modo que essas pessoas possam ser monitoradas no sentido de serem contadas. Porque imagina que esse museu tem várias entradas, e aí você tem um livro de assinatura no meio desse espaço. Nem todo mundo passa por esse livro de assinatura, nem todo mundo assinou. Então a sua contagem já vai ficar um pouquinho prejudicada ali. Então, primeiro, você precisa ter atenção a esse ponto, que todas as pessoas que você vai considerar como visitantes, que você vai considerar para serem contadas nesse seu método, precisam passar por esse ponto. E esse ponto pode ser o lugar de um livro de assinatura, o de uma pessoa que está com um contador manual, ou pode ser alguma outra técnica que a gente já vai ver mais adiante. O segundo fator muito importante que deve ser levado em consideração é que tem que ter alguém responsável pelo monitoramento da chegada desses visitantes. E, novamente, monitoramento não é ficar vigiando a pessoa, é você saber que aquela pessoa realmente entrou e ter a certeza de que ela pode ser contada, ainda que não tenha sido contada por alguma falha ou até por escolha do próprio visitante que não quis assinar, mas ele passou pelo ponto, então foi por uma questão do próprio visitante que não foi contado, não foi por uma falha do museu. Outro ponto importante na contagem é que não pode ter período com um fluxo tão grande de visitação que você não consiga contar. Porque imagina que seja livre de assinatura, mas você está com um público gigantesco e está demorando para entrar porque todo mundo quer assinar, fica complicado de você conseguir a assinatura de todo mundo. Então, por exemplo, recebeu um grupo de uma escola. Não dá para todos os alunos pararem ali para assinar.
Então, o que você pode fazer é pedir para o professor, vem cá, coloca aqui o seu nome, a quantidade de alunos que você trouxe, qual é a sua escola, qual é a média de idade. Então, tudo isso ajuda você a fazer o controle desse grupo sem necessariamente criar aquela fila enorme e não conseguir fazer esse monitoramento. Então, vamos para as técnicas que existem para contagem, pelo menos algumas delas, para contagem de público. A gente tem livro de assinatura, roleta, né, catraca. Não necessariamente essa roleta é utilizada, a catraca é utilizada para passagem com ingresso, porque o ingresso pode ser uma outra técnica. Tem o sensor eletrônico, que hoje em dia muitas pessoas estão usando, existe até a contagem por câmera, mas como não é muito comum, em geral a gente coloca isso como um outro tipo de técnica de contagem. Quando a gente pergunta para a instituição, aqui no IBRAM, qual é a técnica de contagem de público que ela utiliza, tem, em geral, essas opções que a gente está dizendo para vocês, e aí, por exemplo, contagem por câmera entra como opção em outros. Ela não tem uma opção específica. Então, continuando, a gente tem também o formulário. Existem museus que usam formulário na própria internet, por exemplo, faz um documento que fica compartilhado e quem faz o controle coloca já diretamente ali, que fica armazenado já na nuvem. Lista de presença em atividades que o museu promove, e isso pode ser usado para contar o público. Folha de registro. O que é importante, muito importante, vamos colocar assim, na contagem de público. Digamos que você utilize o livro de assinatura, a lista de atividade, lista de presença nas atividades do museu e catraca. Como é que eu vou fazer para esses dados não acabarem duplicando um mesmo visitante? Outra coisa importante, eu vou contar visitante ou visita, porque o visitante, na verdade, eu vou contar o frequentador ou a visita, porque o frequentador, digamos que eu seja uma frequentadora do museu, eu fui no mesmo dia 3 vezes. Se eu estiver contando o frequentador, eu vou ser contada uma vez nessa instituição. Se eu estou contando a visita, eu vou ser contada 3 vezes nessa instituição. Então, vocês precisam fazer essa distinção entre esses dois termos na hora de fazer um estudo para poder explicar bem qual é o dado que você está levantando, se é o dado de frequentador ou se é o dado de visitante. E como é que eu faço para não duplicar esse número? Primeiro, eu tenho que garantir que aquelas pessoas que estão lá na lista de atividade do museu não necessariamente passaram pelo livro, porque você tem que colocar essas técnicas com objetivos distintos. Uma é para ver quantas pessoas participaram das atividades, ainda que você conte essas pessoas como público do seu museu. O livro de assinatura, então, eu vou separar só para as exposições. Então, já é uma forma de você distinguir esses dois números e não fazer eles se duplicarem.